Bom dia. Vamos ver aqui. Tá muito pra cá, câmera. Deixa eu ver aqui. Não é para eu aparecer mesmo. Por quê? Porque não tem que aparecer. Ah, Olha lá, atenção, vamos ver se está transmitindo. Não, stream not found. Por que não apareceu o stream aqui, caramba? Alguém está me vendo aí? Cadê? Agora sim. Bom dia. Tá aí, estamos parados ou não? Bruno, tá legal aí? Agora sim, tá bom. Agora nós entramos no ar finalmente. A câmera precisa aparecer Não, também, tudo né? bem, eu estou aqui falando. Não, Grêmio. Mas temos que ficar aqui para focar, não tem problema. Aqui. Não, se Bom, não fizer isso, eu levantar, vai embora. não vai embora nada. Aqui, ó. Mas aqui não dá, pô. Aqui, Tá ó. aí, ó. Olha, pronto, aqui, ó. Olha lá. Oi, pessoal, tudo bem aqui? Olha lá. Chega mais pra. Ah, meu, já pode estar digitando aí. Já eu amanheci discutindo com o meu convidado aqui, com o seu irmão. Aqui. Eu não queria focalizar nele a câmera, só daí eu levanto e vou embora, pouco é. Bom, então aqui um bom dia para vocês. Bom dia a todos. E eu estava conversando com o Jorge aqui, como aqui tudo é aberto mesmo, não tem nada de frescura e nem fechado. Eu e ele tivemos uma noite praticamente em claro. Né? Eu já reclamei para Cada um na sua casa. Claro, cada um na sua casa, é isso aí. E eu estava comentando aqui com uma amiga, outra amiga na internet que estava online, amigo, e dizendo que não sabia explicar o que é que eu estava sentindo na verdade. Uma ansiedade, uma falta de sono, os músculos das pernas, dos membros inferiores doendo, uma loucura assim, sem saber o que era, sabe? Que uma sensação muito esquisita. E coincidentemente o meu irmão Jorge Ouro a mesma coisa. Então eu só estou contando isso para vocês, porque se de repente algum de vocês também somatizou alguma coisa nesse sentido, eu já disse que no passado teve uma ocasião no Natal de não sei quando, agora que eu virei atemporal, que eu fui dormir no dia 25 de dezembro, eu tive um sono esquisito 5:30 da tarde. Resolvi deitar na cama 5:30 da tarde de Natal, vocês já vão saber qual é a data, e acordei no dia seguinte às 7 horas da manhã, do jeito que eu deitei, com a roupa e tudo. E ao ligar a televisão, eu tive a notícia daquele tsunami terrível. Então eu não sei se nós estamos somatizando aqui o meteoro que caiu, alguma coisa, ansiedade de todo o grupo, como disse o Jorge aqui a pouco, mas nós vamos falar disso aqui, também sobre o meteoro que nós estamos falando, e também vamos falar hoje, já que o tema é livre, que o Jorge propôs assim, uma pergunta que me tinha sido feita durante a semana, e que nós vamos tentar abordar aqui hoje, que é a questão se os alimentos transgênicos, eles são previstos pela lei, digamos assim. O ser humano tem direito de mexer nas plantas, fazer esse transgênico que eles têm fazendo, melhorar sobre a hipótese ou alegação de que assim não vai ter praga ou não. Nós vamos falar sobre isso. Então, antes de mais nada, Cláudia Estrela, bom dia. Calma, ela já entrou com a corda toda, Cláudia, aqui. Jorge, você deixou 19 questões sem resposta sobre o meteorito da Rússia. Pode falar sobre isso? Já está rindo aqui. Nós já vamos falar já. Isso aí. Não, eu vou colocar mais questões. Mais questões, não, isso, legal. Nós vamos falar. Bom dia, Jane Keller. Puxa vida, você vem da Suíça, está no Brasil e não veio nos visitar ainda. E Jorge e eu queremos agradecer aqui ao vivo, né? Aqueles chocolates deliciosos que você... A Giane está online, né? Muito obrigado, gente. Puxa, eu ainda tenho em casa ainda. Então, eu estou tentando queimar agora nas calorias andando lá pela coisa delícia, né? Então tá bom. Bom, então vamos dar início. Então, eu vou aproveitar. Bom dia, né, Jorge? Bom dia a todos. Vamos estar aqui. E só comentar que daí antes de eu queria começar a transmissão, a gente está comentando que eu falei para ele assim, pô, eu tinha uma noite ruim, porque geralmente quando eu não durmo à noite, é raro acontecer. Aí eu levanto e vou ler, vou usar bem a vida e tal. Mas aí ontem, depois não estava conseguindo ler. Ele está falando a mesma coisa também, não conseguiu dormir direito. E ele está contando com ele que assim, por conta desse tipo de coisa que ele mais quer se dedicar, quer ficar o dia todo aí dedicado ao Facebook, à web TV, à rádio e tal, compartilhando conhecimento. E por conta daí do eco que se encontra em vocês, em todos que participam
nesse período até aqui, diretamente, mais ativamente, não tão ativamente. Isso então faz com que a tônica, a vibração, a similaridade entre os pares, ela seja nivelada quase que a nível subatômico. Então é como se parte do meu eu fosse compartilhado com o grego, e com cada um de vocês a recíproca é verdadeira. Então às vezes a gente não está com questão nenhuma para pensar, mas aí a tua angústia, a tua dúvida, o teu receio, né, ele passa a ser meu também. Então você fica irritado sem saber o porquê, angustiado sem saber o porquê. E quando a gente leva mais ainda o pensamento, e é bem como o Grego citou hoje agora há pouco, e você daí tem o foco para a humanidade toda e trabalha em função dessa coisa assim. Então, quando tem mesmo um evento que envolva grande parte da parcela da humanidade, isso tem impacto vital, né? Como o caso que você citou. Para mim, sim, é mais ou menos comum. Então, nos sonhos, eu tenho minhas andanças, né? Não tem nada a ver com viagem astral, tá? A gente só continua vivendo, só que daí não estado de vigília. E já aconteceu de acontecer alguma coisa durante o sonho, né? À noite. E aí no dia seguinte tem a repercussão hiperfísica, fica 2, 3, 4 dias ainda sentindo fisicamente os impactos do que tinha sido sonhado. Isso é normal, isso é tranquilo. A gente não vive isso no dia a dia, porque a mente concreta traz muito pouco resíduo, muito pouco resquício para transformar em memória de uma noite de sono. É isso aí, então tá aí, obrigado por ter vindo hoje, Jorge, porque a expectativa do pessoal é incrível, né? Tem uma série de perguntas aí. E vamos entrar a primeira coisa na pergunta, antes de responder todas essas aqui que estão já se acumulando aqui. Eu queria, quem foi que fez foi o Evandro, ele fez a pergunta semana passada. O Evandro que esteve aqui nos visitando umas duas vezes assistindo ao vivo. Ele pergunta se a questão do alimento transgênico é coisa da lei. Não, nesse caso específico, né, é totalmente fora da lei. Por assim, tem uma coisa, na época da Atlântida, então na época do ápice da Atlântida, então foi criado uma fruta, daí sim, por modificação consciente, modificação a favor da lei, com o objetivo de beneficiar aí o gênero ser humano, e essa fruta então deveria alimentar, conter potássio, ser de fácil cultivo para ajudar a humanidade. Essa fruta se chama banana. Então a banana é uma criação atlântica, sabe? Isso é uma coisa. Agora, o que é feito hoje é lesa evolução, tá? É lesa humanidade, porque além de a modificação genética da maneira como está sendo feita, ela trazer prejuízo ao ser humano, ela ainda está sendo feita com o objetivo de controlar a produção de alimentos. Porque os transgênicos têm normas para compartilhamento, normas para venda. Chega a um ponto em que, como toda a agricultura de um país ela é baseada só no transgênico, a empresa que vende a semente vai decidir quantos milhões de toneladas de grão você pode colher. Significa o seguinte: está sendo terceirizado, privatizado, né, a produção de alimentos do gênero humano. Então, completamente contrário à lei em qualquer aspecto que se analise. E onde vai, o que isso vai dar de problema para nós? Vai gerar de problema ou onde isso vai parar, vamos dizer? Vai gerar problema para quem está atrás desse processo. Tem uma coisa que é muito interessante. E para nós consumidores, que a gente nem sabe o que está... Problema de saúde. Lógico, tinha que ter um movimento para obrigar, como tem na Europa, que para a gente ainda não chegou, para obrigar a rotular o alimento transgênico, para que você tenha a opção de comer isso ou não, essa pasta transgênica ou não. Porque modifica tudo, né? Puxa, não tem a menor dúvida, você está comendo alguma coisa criada em um laboratório que de alimento tem pouca coisa. Tá, então vamos lá, mas quem sabe por que acontece isso hoje? Então sabe que a primeira forma de governo humano que aconteceu era uma monarquia, né? Mas não uma monarquia no conceito que a gente tem hoje, mas uma monarquia onde o rei era o rei divino, era a divindade conduzindo o humano. Essa é a primeira forma de governo que aconteceu aqui no nosso sistema evolucional, né? Depois,
com a saída dos reis divinos desse circuito, então ainda a monarquia seria o processo adequado de governo, mas daí um rei sábio, um rei filósofo, sabe? Na medida em que esse rei filósofo não conseguisse dar conta da expansão do seu governo e dos requisitos da população, essa monarquia do rei filósofo, ela devia derivar para uma aristocracia. Sim. Só que a aristocracia, o aristocrata seria o sábio, então é um grupo de filósofos regendo o país, ou um rei filósofo regendo o país. Chega a um ponto em que daí então a consciência seria de tal maneira entre o povo que viria a democracia, onde todos seriam filósofos regendo o país, a sabedoria, né? Depois, se a democracia ela degradasse, então não haveria mais rei filósofo para um povo sábio para se autoconduzir. Essa democracia ela iria evoluir para uma anarquia. A gente já tem exemplos disso aqui. Essa anarquia, então, ela ia gerar sementes ruins e ia evoluir para um governo oligárquico. A oligarquia, o que é? Um conjunto de pessoas que têm poder econômico e financeiro e que domina. E esses oligarcas, então, escolheriam uma monarquia que seria, o contrário da monarquia, que seria ditadura, ou uma monarquia não lícita. Então, o que nós vemos hoje? Monarquias ilícitas apoiadas na religião, nas religiões, quaisquer que sejam, para referendar como se fossem divinas. Verdade. Oligarcas, né, pensando que são aristocratas, democracias falsas misturadas com a anarquia, controladas pelo poder financeiro, o que gera uma plutocracia, que é o governo dos ricos e não dos sábios. Então a gente tem hoje um sistema social completamente degradado. Nesse sistema social degradado, o que vale é a beligerância, o que vale é a ignorância dos governantes, o que vale é a ocultação de informações e o que vale é o controle total da população, inclusive na questão dos alimentos, que é a questão dos estrangeiros. E você acabou de dizer uma questão aqui que inclusive está na revista Isto É, quem quiser ler. Eu inclusive postei o link ontem no Facebook sobre as verdadeiras razões da renúncia do Papa. Então já não precisa falar mais nada, né? Tudo bem, vamos dar sequência. Isso é uma briga de foice política, sabe? Para vocês verem. Na verdade, assim, está sendo trocado o CIO de uma transnacional da fé. É uma troca de presidente executivo de uma transnacional, mais nada. Então, vamos aguardar. E ele vai continuar pela primeira vez. Agora nós vamos ter um Papa novo com um Papa antigo trabalhando juntos, né? Mas eu penso assim, ele já exercia o poder antes. Por ocasião do Papa anterior. Não, e ele exercia ocultamente o poder. Ocultamente, era o Papa Negro? Exato. O Papa Negro, é isso. Ele veio à superfície para exercer por 7 anos, né? Só que há duas correntes políticas muito fortes lá dentro, e aí ele sai, só que ele sai e continua exercendo o poder, porque ele é representando o grupo, não tem. Agora é interessante, Jorge, que tudo aquilo que a gente vem falando ao longo dos anos aí no programa, né? Como as coisas estão vindo para a superfície. Né? Superfície que eu digo à tona. Estão se colocando para serem vistos. Ninguém mais consegue tapar o sol com a peneira. Antes se conseguia, mas hoje em dia não tem mais. Está aparecendo tudo para ser conhecido, trabalhado e resolvido. Tomara que assim seja, né? Vamos ver. Bem, vamos. Não muda nada. Não muda. A igreja já é. A igreja, assim, quando foi fundada, devia haver o equilíbrio do poder temporal com o poder espiritual para fundar o quinto sistema em Roma. Isso começou na Grécia, né? E depois com a vinda de Josué, então o poder espiritual devia se unir com o poder temporal, que era o que Roma representava. Falhou, houve uma segunda possibilidade, que seria a união do catolicismo com o budismo para criar a religião do Avatara, a religião do religios religare, que é ligar o homem a si mesmo, né, a sua própria divindade. Isso não existiu mais, então o finis ecclesiae, que assim, o fim da igreja, isso já está definido, isso já aconteceu. A questão de agora exatamente. Não tem nada. Então vamos entrar na ordem da questão. Então eu vou abranger, as perguntas foram formuladas em cima disso, salvo algumas que já estão separadas também, já vamos responder. Essa questão do cometa. Cometa que apareceu, como nós temos vídeos em todos os lugares hoje, em automóveis,
satélites, isso aqui, foi presenciado esse meteoro, que ao entrar na atmosfera se transforma em meteorito, e houve aquelas explosões e a deslocação de ar feriu cerca de 1.000 pessoas. Algumas pessoas aqui também conjecturaram, já começa, né, a teoria da conspiração, de que um disco voador teria acertado o cometa, e daí feito aqui aparecem algumas imagens feitas. As imagens, é claro que são tem um troço chamado fragmentos. RAD, é o Russian Air Defense. Aí a RAD anunciou alguns minutos depois que ela tinha interceptado o que estava caindo. Então, se foi interceptado, primeiro não se sabe o que estava caindo, se era um meteorito ou não, né? Não se sabe exatamente, porque entrou com aquela questão do fogo. É um OVNI, um objeto voador não identificado. Exatamente. Foi interceptado, sem a menor dúvida. Foi interceptado? Sem a menor dúvida, pela própria a defesa aérea da Rússia, eles avisaram que foi interceptado. Peraí, a rádio. Eles detectaram ou interceptaram? No processo de queda, antes de chegar naquelas partes onde é que ele está sendo filmado, ele foi interceptado. Acertaram ele? Acertaram, claro. A defesa aérea russa? Sim, porque tem relatos aí do local onde é que estava passando. Assim, que vejo que ele não tem nada a ver com o cometa, porque ele passa por uma coisa pegando fogo e não tem imagem na internet, vídeos no YouTube, que mostra assim como se fosse um avião pegando chamas, assim, várias colunas de fumaça antes. É verdade. Isso não é meteorito nem aqui, nem em lugar nenhum do universo, entende? E também se relata naquela região, assim, além das explosões, cheiro de pólvora. Assim, isso eu já não li, tinha cheiro de pólvora no ar? Sim. Então, foi interceptado, né? Agora, fica uma coisa que é muito interessante, assim, eu vi um vídeo no YouTube que está com... Olha que interessante, ó. No YouTube que está com legendas em japonês e outro também em russo, né? Que daí mostra o cometa mais a unidade invertida, então onde é em branco mostra em negro. Sim, o negativo, exatamente. Negativo. Isso. E aí ele mostra. Isso que as pessoas acharam que era disco voador do lado daquele troço. Não. Eu vi um filme, porque sabe que na Rússia praticamente 100% dos carros usam câmera para o lado para frente, como se fosse carro de polícia, por questão de segurança, porque é muito comum lá, segundo relatos dos próprios moradores, né? E assim, a pessoa vai se jogar no teu carro e te processa que você não sei o quê. Quase todos os carros têm câmera por causa disso, exatamente, né? Isso. Exatamente. E aí, então, um vídeo eu vi, e aí isso é real. Então, aí sim, uma nuvem em forma de bola se deslocando assim fora do contexto, só observando o que está acontecendo. Aquilo é um OVNI. Eu já te mostrei que às vezes o OVNI, você pensa que é uma nuvem, na verdade ali dentro está sendo usada para esconder o OVNI real que não quer aparecer. Tá? Mas não, o que caiu não foi um OVNI e tampouco foi interceptado por nenhum OVNI. Não tem o menor sentido. Quer dizer, peraí, agora complicou, hein? OVNI, que você disse OVNI que nós estamos falando aqui, disco voador? Não, que eu vi escondido na nuvem. Você acha que um disco voador? Sim, era. Era um disco voador, então? Não que estava caindo. Um dos vídeos que eu vi, né, aí então, assim, fora da cena, sim. Então aí mostra um objeto se movendo, mas atrás de uma nuvem, como se fosse uma nuvem esférica, né? Sim. Aí então isso se movendo assim, observando e depois... Tá, mas qual é o papel do disco voador, do OVNI nesse processo? Eu estou colocando só mas fatos. Então vamos voltar aqui a questão. Então, com relação ao que caiu... Interceptaram, os russos interceptaram, como é que eles conseguiram interceptar um treco que vem, segundo foi analisado por cientistas, por astrônomos, não sei o que, entrou numa 50 e tantos mil quilômetros por hora. Eles falam que está variando de 27 a 54 mil quilômetros por hora, né? Isso. Trajetória balística. Trajetória balística. Então aquele negócio foi detonado, foi explodido no ar. O que se viu ali já era o que sobrou. Já era o que sobrou. Isso foi e você veja que quando alguns vídeos ele mostra aquilo no processo na entrada da atmosfera, mas entrada no campo visual, que é diferente do processo de entrada da atmosfera, né? Sim. Que ele fala assim, quando entrou na atmosfera, daí ele explodiu. Quando vai entrar na atmosfera, está 50 km de altura. Exatamente. Não consegue. Não consegue. Ele começa a encandecer. Quando ele explode, e aí
assim, ele torna a madrugada à noite, Sim. ele está na linha de visão, sabe? Assim, na linha de visão, até que está sendo pego pela câmera dos carros. É verdade, foi pego. Tá. Então, isso que daí foi interceptado foi antes daquela parte que aparece nos vídeos, mas que foi assim, eu não estou dizendo que eu sei que foi interceptado, eu li, né, no site russo que a rádio interceptou, entende? Quer dizer, se não interceptasse, na sua opinião, o dano seria maior? O dano seria maior porque ele queria realmente cumprir o seu papel de explodir, como diria. Aquilo é cobra mandada, então? Não, aí. Olha, não. Grego, está cedo para a gente comentar isso. Tem alguma associação com o asteroide que passou raspando na Terra? Nenhuma. Nada. Imagina, não tem nada a ver. Então tá bom, E tem outra coisa interessante. Nem vamos contar, senão nós vamos entrar na. Não, e tem outra coisa assim. Vocês já se perguntaram por que aquele negócio foi cair exatamente lá naquela região de Chernobyl, ou naquela região dos Urais. Dos Urais da Rússia? É porque assim, é que daí lá assim, tem tanto buraco na Terra de meteorito que já caiu lá, e daí esse meteorito ele podia cair em um buraco já feito e ninguém encontrar resíduo, que não encontraram. E veja só, as forças de segurança da Rússia e criaram um comitê de crise instantaneamente para dar conta. Mandaram 20 mil pessoas, 20 mil soldados para a região para fazer a limpeza. Veja só os números, né? E aí dizem assim, caiu dia 15. Ontem foi dia 16? Não, no dia 15. No dia 16 à tarde já saiu uma nota do gabinete de crise dizendo que eles tinham encerrado a busca por resíduos, né? E não tinham encontrado nada. Nada, acharam até aquele buraco no lago ali. Mas olha só, é um buraquinho pequeno, um meteorito de 5 metros de extensão, com 300 mil toneladas, caindo a 54 mil km por hora. Né? Aí ele vai e cai o lago congelado, tudo bem. Só que é o seguinte, ele abre um buraco exatamente de 6 metros de círculo, que parece que foi feito com serra, e mais. E onde é que está a energia acumulada desse troço? Porque se aquele troço ali, ele cai a essa velocidade, com esse peso, né? Num lago, toda a água do lago se evapora instantaneamente. E se abre uma cratera gigantesca, como tem no Arizona, como tem na própria região do Mostrou ontem à noite no Fantástico e no Domingo Espetacular. Então, como é que aquele negócio gigante vai cair, né? E cair assim candidamente em um lago? Mostrou uma coisinha pequena que abre cratera de 1 quilômetro, é o que você está acabando de dizer, e está lá até hoje. Exatamente, tá, então, na verdade assim, não caiu. Né? Não caiu. Então, tá? Ele aí foi interceptado, explodiu, né? E interromperam o seu objetivo, né? Um pouco antes daquilo que é visto. E aquilo que é visto, então, aquela hora que dá aquela explosão, que daí ilumina tudo ali, tudo, então é que a energia que está acontecendo naquilo, ela foi liberada naquele momento por conta de ter sido interceptado antes. Sim. Entende? Mas então podemos esperar mais coisas assim? Olha, Grego, eu acho que assim, na minha impressão, sabe, Jorge Antônio Ouro, tá aí. A gente sempre fala por nós, né? Exatamente. Eu acho assim, que uma coisa assim, mais humana impossível. Mais humana? Isso aí foi bem humano, então? Sem dúvida. E olha aí, hein? Olha aí a teoria das conspiração para quem gosta aí. Não, e aí, não é? Não, talvez vocês procurem uma coisa, eu só vou dizer uma coisa para vocês. Procurem se informar, deve ter alguma coisa na internet, mas uma vez foi postado também em alguns jornais da Rússia um estudo que atribuía uma grande explosão na região dos Urais, isso há 100 anos atrás, a uma experiência do Tesla. Do Nikola Tesla, nada a ver com o Tunguska, né ou não? O Tunguska teria a ver com ele. Teria a ver. Então, aquilo foi terrível mesmo. Não, e aí Tesla avisou que ia experienciar um novo tipo de energia, e sabe que Tesla tinha projeto assim,
para transmitir energia elétrica, se ele quisesse daqui para o interior da Amazônia, seria um desafio. Então ele... O projeto Filadélfia, que todo mundo acredita que foi mentira, mas foi uma verdade aquilo lá, né? Não, Tesla, assim, Tesla é uma pessoa a ser estudada, é um bom caminho para se informar do que acontece. Certeza, sabe? Com certeza. Então, a gente tem que ficar atento ao que acontece. Isso que eu posso dizer para vocês. Me diz uma coisa aqui, estão perguntando, vou aproveitar só porque nós estamos no mesmo tema. Tem alguma coisa a ver esse objeto com renúncia papal? Não. E tem alguma coisa a ver esse objeto com o visto ontem na Califórnia, uma luz? Também não? Nenhuma. Não. Nada. Você chegou a ver o objeto na Califórnia? Viu? O que você acha que é aquilo? É fake, porque assim... Fake? Sim, porque como daí é falso, porque daí como caiu, né? Veja que caiu em Cuba, no dia 14, numa região chamada Cienfuegos, sabe? Diz que era um raio de luz, estima-se do tamanho de um ônibus. Sim. Que o raio se projeta no céu e explode no céu. Não cai nada na Terra também. Sim. No dia 15 acontece a mesma coisa na Rússia, sabe? Aí depois, então aí eu acho que esses fatos daí são falsos. Então aí se não, foi visto passando o meteorito em cima do território brasileiro pelo satelital. Foi visto nos Estados Unidos, uma bola igual apareceu nos Estados Unidos. Aí então começa a se criar fatos para distorcer a própria coisa em si. Bom, então para encerrar esse assunto e para deixar todo mundo doidão. Quem foi que é coisa da Terra mesmo esse na minha impressão, entre aspas, esse meteorito é coisa da Terra? Na minha impressão particular não é. Eu vi um post que alguém falou assim... É ou não é coisa da Terra? Na minha impressão, sim. Sim, tá. Eu vi um post que alguém falou assim, o satélite de observação tal em cima do Brasil viu a passagem do meteoro. Mas é muito fácil de ver, porque assim, de cima do solo brasileiro, de Brasília até Moscou, são 11.150 quilômetros. Isso. De Moscou até na região, no lago onde dizem que caiu o Bólido, são 1.150 quilômetros. Então são 12.600 quilômetros. Se esse treco está viajando a 54 mil quilômetros por hora, né, 12 mil quilômetros ele vai fazer em um quarto, alguns minutos, 7, 10 minutos. Aí então é só ver se a hora que está aquela foto, não, passou em cima do Brasil agora. 7 minutos depois ele explodiu lá, e lá explodiu às 9h22 da manhã. Ou seja, o horário não bate de jeito nenhum. Provavelmente não vai dar. Então tá aí, vamos lá pesquisar, pessoal, vamos lá. Porque é o tipo de coisa que é bom se informar, sabe? E não é assim, teoria da conspiração, né? Eu não sou adepto desse negócio, sabe? Eu não acredito nisso. Só que há muita realidade, porque assim, a história que é contada pra gente no dia a dia, a história humana que não é contada, e a história oculta. A história oculta é esotérica, isso que a gente tem tentado trazer nesses 8 anos de conversa. E a história humana que não é contada é a manipulação das informações, isso que ele conversou agora há pouquinho. As tiranias, monarquias, oligarquias, plutocracias, que daí ficam tratando o ser humano como se fosse uma porção de idiotas, sabe? E nós estamos todos idiotizados com todas essas notícias, sublimação. Alguns estão conseguindo despertar, mas estão no caminho. Porque assim, é que a coisa tem que ter lógica. O meteoro assim, apareceu, trajetória balística vem no chão. O fato concreto vai lá, vendo aí, igual caiu aqui no Nordeste, talvez aquele Pentecoste, um meteoro assim, de 1,5 metro, 2 metros, e abriu uma cratera e até hoje está em museu. Porque é o seguinte, aquele negócio ali, né, esse ventilador, é material, ele tem uma densidade tal, diferente da densidade da matéria terra, então sim, ele não se evapora, ele não some, sabe? E ele cai com uma energia acumulada gigante. Então cadê esse troço? Então a gente tem que ter um mínimo de bom senso, né? Tudo bem, não vamos aceitar o fato que daí não veio de fora, mas também não vamos simplesmente aceitar que é um meteorito que veio, explodiu no ar, e os caras falam assim, e é uma coisa que eu comentei, eu acho assim patético, acho de uma grotesquice, assim, de uma falta de humanidade assim incrível, que assim esses pseudocientistas, né, assim, esses vendidos,
eles falam o tempo inteiro assim, aquilo aconteceu, veio aquela avalanche com a potência de 10 bombas de Hiroshima. Caiu um meteoro com a potência de 50 bombas de Hiroshima. Então, todo o padrão de medição de poder, de potência de evento natural, os caras usam a bomba de Hiroshima como se fosse uma glória americana, um privilégio da humanidade necessário ao japonês ter se rendido e para se vingar de Pearl Harbor, foram lá e detonaram, mataram 200 mil pessoas lá com 2 bombas. Okay? Então, outra coisa, eles falam assim, então esse meteoro ele tinha a potência de 30 bombas de Hiroshima e explodiu a meia altura. Pô, se explode a meia altura, com uma potência de 30 bombas, seria assim, 100 mil toneladas, nossa senhora, e tal, aquilo se projeta um raio de destruição que teria levado toda a Rússia, um pedaço da Ásia, aquele norte da Europa, ia tudo pro saco aquela coisa lá. Agora não, caiu, mas prejudicou 35 cidades, num raio de 100 km², né, e quebrou edifícios. Né? Isso é onda de choque, isso não é fragmento. Então, assim, uma grande mentirada foi montada ali, sabe? Então, o que tudo bem, cada um pensa o que quiser. Agora, as notícias dadas a respeito é uma amontoada de mentira, não se salva uma. Então, vamos pesquisar com mais... Só para ficar atento, isso não vai mudar em nada a sua vida e a voz nem ninguém fica focado muito nisso, que isso é coisa desses idiotas que teimam em tratar a humanidade como se fosse uma massa descartável, sabe? Mas é bom a gente ficar atento para aprender a discernir, né, e selecionar o que eu aceito como verdade ou não. A gente não pode mais se deixar manipular tão facilmente. A coisa não é mais assim. A gente vive um outro mundo agora. Sabe? Eu recomendo que vocês, como está sendo gravado e logo em seguida eu vou postar no YouTube, de se ouvir novamente o que o Jorge está falando aqui, para poder discernir, ajudar no discernimento e filtrar as notícias que vocês estão lendo. Para que cada um pelo menos tenha a sua própria opinião, analise logicamente as coisas, tipo assim, para onde que foi, se era tão gigante como explodiu na atmosfera como, por que o meteorito explode no ar e gera aquela quantidade de luz, isso nunca aconteceu, não existe. Se explodiu no solo, né, cadê a onda de choque no solo? Né? E se explodiu no solo, como é que só quebrou vidraça de meia altura? Se era um meteoro, como é que deixou aquele rastro de fogo e pólvora? Sabe, se era um meteoro e apareceu antes nos Estados Unidos, no Brasil, onde seja, como é que não bate a questão do tempo de deslocamento para lá por causa do fuso horário? Por que as forças russas avisaram que tinham abatido, interceptado? Entende? Essas coisas sim. E também esse vídeo que mostra no YouTube, que ele mostra o negativo, ele mostra aquela bola antes de ser interceptada, aquele bólido, ele emitindo umas faíscas de força, de energia, em direção contrária à trajetória balística. Você chegou a ver? Cheguei, mas não dá para definir, né? Não dá para definir, mas você consegue pela negação ver que não é isso. Uma pedra caindo, né? Interessante, com essas informações, revejam esse vídeo. Bom, tem gente que está reclamando que tem coisa melhor do que a gente falar sobre isso aqui. Não, isso é importante. É importante, claro que é. Sabe por que eu acho que é importante? É porque, assim, em se tecendo comentários a respeito, se anula essa onda de imbecilidade que se cria. A gente não entra nessa, né? Exatamente. Isso daí a gente conseguir pegar e fazer com que alguém pelo menos se questione a respeito, é um a menos para ficar engolindo essas coisas que são impostas assim. Eu vi uma pergunta sobre o São Lourenço 24, é aberto ao público. É uma boa coisa para... Dia 24 de fevereiro pode estar lá em São Lourenço. Eu vou para todo mundo. Dia 20 ou 21 eu estou indo e volto no dia 20. Vocês só não vão poder participar das coisas internas, de rituais e tudo. Agora o resto, a confraternização, como eu fiz no ano passado lá, maravilhoso. Sim, as palestras são abertas. As palestras, tudo. Fora isso, você está no território Gina. Lá, o estar lá em São Lourenço já vale a visita. Gênio. Olha, eu estou tomando bronca aqui, hein? A Délia está dando bronca. Os gregos, por favor, não interrompam o Jorge. Às vezes fica sem falar alguma coisa sobre o negativo. Não entendi. Mas é assim há 8 anos, Délia. É o que todo mundo reclama, mas tem que continuar assim. Senão vira monólogo. Se o grego não puxar o assunto, eu venho aqui, eu falo bom dia para vocês e vou embora. Pronto, o grego é aquela assim, a ideia é o verbo que toma carne através da pena. Então o grego é o paridor do negócio. Mas não tem problema, aqui está todo mundo aberto para emitir a sua opinião. Não, e como todos são livres pensadores, até vocês não concordarem conosco, que questionarem a maneira que isso o conversa faz parte,
E até e nós agradecemos. Desejável, né? Não, claro, senão seria tudo. Deixa eu ver aqui o que tinham perguntado. Tal. Vamos ver. Isso é como jogar uma bolacha no chão para chamar a atenção do seu cachorro quando a visita quer entrar na sua casa. E o tempo está passando. Muito Délia, boa. você está muito ansiosa, Délia. Nós temos tempo. Aqui a transmissão é no Vida Inteligente, a sala é minha, o local é meu, a transmissão é minha, não tem horário. Se eu quiser acabar às 2 da tarde, eu acabo, não se preocupe com o tempo. É isso aqui, nós estamos aqui. Bom, vamos lá. O Jorge ficou vermelho, ele fica mesmo. Isso é porque ele tomou sol ontem também, né? Aqui, tinham perguntado aqui antes sobre. Você chegou a dizer alguma coisa parecida? Que as profecias acabaram, é tempo de acabar as profecias, alguma coisa assim? Deixa eu ver se eu formulo. Sim, uma vez a gente conversou sobre isso. Então, mas você confirma essa coisa ou não? Deixa eu ver onde é que está. Espera aí. Bruno pergunta, antes do término do programa. Tá, vamos então entrar só nessa questão antes. A Cleonice merece essa resposta, apesar de que nós já demos no programa Vida Inteligente. Vamos dar aqui de novo, que aqui também é Vida Inteligente. Mais uma vez esclareço o que é a palavra sublimar. Que as pessoas, a gente fala muito sublimar é você transformar uma tendência. Então, por exemplo, todos nós temos skandhas e nidanas, tendências positivas e tendências negativas, né? E as tendências negativas, as nidanas, elas têm que ser transformadas, né, em tendências positivas, em skandhas. O sublimar é o exercício da vontade, com amor e sabedoria, para realizar a atividade de transformar a tendência negativa. O que é uma tendência negativa? Estou no trânsito, pensando no universo, naquela coisa toda, aquela conversa, né? Como diz o Raul Seixas, mistura a conta do açougue com as coisas do universo, alguma coisa assim, né? E aí o cara vem e me fecha no trânsito, ou não me dá lugar, ou qualquer coisa assim. Aí eu de imediato, né, desperto o impulso de brigar, ou no mínimo, né, o impulso de chamar o cara do que eu penso que ele seja, né? E falar que a mãe dele tem uma profissão não desejável, essas coisas assim, né? Aí, quando eu vou sentir esse impulso, dizer para ele assim, olha, liga para casa para ver se a tua mãe está lá, essas coisas assim, né? Eu inibo esse pensamento, eu inibo a manifestação dessa emoção de ódio, controlado ou não, contra aquela criatura por conta do que aconteceu. Esse inibir, isso não deixar que aconteça, isso é sublimar. A mesma coisa assim, cheguei com fome, abri a geladeira, né? Ali tem laranja, tem banana, tem cenoura, tem bolo de chocolate e refrigerante não tem mais, mas tem bolo de chocolate e suco de caixinha. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar vazão à fome e vou comer a cenoura, ou eu vou atender o desejo de comer bolo de chocolate? Aí eu digo assim, não, eu estou com vontade de comer um bolo de chocolate. Não é vontade. Eu estou com desejo de comer um bolo. Mas a minha vontade é de saciar a minha fome. Mesma coisa. Estou com sede. Abre a geladeira, vou tomar um refrigerante, caso tenha refrigerante na geladeira. Aí você vai e sublima, você educa o desejo, você educa aquele ser que está se manifestando, né? E não. Daqui a pouco a gente fala, tá? Eu não vou tomar refrigerante, eu não vou comer o bolo. Vai ter o tempo em que eu vou comer, depois como sobremesa, mas agora eu vou comer a cenoura, agora eu vou almoçar. Isso é sublimar, é você exercer a vontade para que as emoções que existem em você só aconteçam na hora em que você autoriza que elas aconteçam. Isso é sublimar, isso é controlar o astral, isso é pacificar o astral. Em você dando consciência ao desejo, né, que você pensa que é vontade, mas ao desejo de comer bolo de chocolate, que ele só vai acontecer quando você deixar, que ele só vai se alimentar depois que terminar o almoço, que ele é chamado de atender o desejo de sobremesa. Então você sublimou a vontade de comer bolo de chocolate e você pode deixar ela existir ou não. Mas não, terminei de almoçar, agora vou esperar um pouquinho, agora eu vou sentar e vou comer um pedaço de bolo de chocolate. Aí você vai lá, corta, bota na mesa, sai com vontade de comer. Agora eu vou te ensinar
desejo, não é vontade. Eu vou te ensinar desejo, eu vou comer daqui a 5 minutos. E mais, eu vou ter a fatia inteira e eu vou comer um pedaço e vou guardar o resto. Aí o desejo de comer bolo de chocolate, que é um elemental como outro qualquer, ele sabe que se ele não tiver modos, se ele não for comportado, você faz com que ele deixe de existir da seguinte maneira: eu nunca mais vou comer bolo de chocolate. Assim, eu estava tomando muita Pepsi, mas o cara estava assim, sabe, o pessoal estava abusado, os alimentares estavam abusados. Eu estava no meu trabalho, de Pepsi em cima da mesa, aí tomava Pepsi, aí trabalhava, tomava Pepsi, aí eu comecei a estar sentindo um cheiro ácido assim perto de mim, e eu vi que era o ácido do refrigerante saindo pela minha pele. Não tem sentido, né? O limão da Pepsi Twist saindo pela minha pele, né? Aí isso não tem sentido, né? Aí não, eu vou tomar só um pouquinho. Aí não deu certo de tomar só um pouquinho, né? O elemental não quis fazer entrar num acordo comigo. Sabe o que eu fiz? Não existe mais. Então faz 1 ano e 3 meses que eu não tomo, e daí se danaram todos os elementais. Porque é o seguinte, aí eu parei de tomar Pepsi e todos os outros. Então faz 1 ano e pouco que eu não tomo. Entende? Vou estar comendo bolacha e chocolate. Vou comer só uma, mas eu fico com vontade. Quando a vontade começou a me incomodar, agora não como mais. Acabou. Então, ensinar o elemental que ele tem que se controlar. E se ele não se controlar, ele vai deixar de existir, isso é sublimar. Aí, eu usei esse exemplo assim, agora, medo, raiva, ansiedade, essas coisas assim, né, você pode sublimar quando se manifesta e não deixar que aconteça, ou se você não conseguir controlar e acontecer, não vou brigar com o cara, não vou xingar, mas xinguei, baixa o vidro, veja se a ponte caiu, liga para casa, vê se o tamanho está lá, essas coisas e tal. Aí você vê assim, nossa, que ridículo esse negócio. Aí você aprende com o erro. Na segunda vez você não deixa acontecer. Isso é sublimar, entende? E é transformar no oposto. Então, o cara vem te dar uma fechada, não te dá lugar no trânsito, qualquer coisa assim. Aí ele está passando por vocês e fala assim, vai com Deus, meu filho, que a lei seja justa contigo e segue tua vida. Esquece, abençoa em vez de xingar. Isso é sublimar. Isso é ensinar, né, o que em nós há para ser transformado, ensiná-los através da aquisição de consciência, transformar o amor passional em amor fraterno, o medo em coragem, o ódio em amor, a ignorância em consciência, esse tipo de coisa. Isso que é sublimar. É simples, é o nosso dia a dia. Então, beleza, deixa eu fazer uma pergunta aqui, já passamos uma vez, não só como é que é. Era para ser meia hora, já está 45 minutos, mas vamos lá. Tá aqui, da Marinês, a pergunta da Marinês através da Silvana. A Marinês, quero agradecer com o Jorge que nós estamos aqui no ar. A Marinês foi quem traduziu para nós, eu sei, transcreveu para nós mais de 50 programas. Marinês. Isso. Você falar isso, passa aqui o Space. Aliás, Marinês, muito obrigado pela colaboração que você fez, né? Foi muito importante a sua contribuição. Pena que parou, né? Mas paciência. Aliás, eu estava vendo aqui o nome da Marinês, e uma coisa que daí o Marcelo Montebras ele fez, e ontem me deu vontade de escrever, aí eu, se der tempo, vou escrever sobre essa questão de colocar o Guarani Kaiowá no nome, de mudar a foto que a gente tem no Face para uma outra foto qualquer. O quão prejudicial é isso para o nosso aura, para a nossa evolução, para a nossa vida diária. O grande artifício, a estratégia, né, de contra-evolução que está nesse processo de você agregar outra coisa. Mas isso é perdoável agora, depois, por causa da ignorância, de não saber, ignorar. Mas né? eu vou escrever para a gente tentar diminuir isso. Exatamente, isso é importante a gente ver. Bom, deixa eu fazer a pergunta da Marinês, então. O Jorge falou sobre esse estrelelê todos, profecias, explosões solares. Sei que num programa, que não me lembro qual, ele disse que todas as profecias tinham sido zeradas. Foi aquela pergunta que eu fiz. Sim, agora ficou mais claro. Então, mais claro, por que você disse que todas as profecias tinham sido zeradas? Bom, primeiro assim, a gente costuma dizer, durante o desenrolar dos acontecimentos, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Isso é um termo coloquial, usual, né? A gente fala de desenrolar dos acontecimentos é porque o acontecimento, quando ele está no astral, ele está enrolado em si mesmo. Na medida em que ele se desenrola, ele adquire densidade e ele se transforma em realidade. Tudo que é tido como profecia,
ele é lido no astral ainda enrolado. E por que ele está no astral enrolado? É porque foi criado pela mente das pessoas ou por um determinismo kármico, né? E ele ainda não tem densidade suficiente para acontecer. Quando fala para alguém assim, olha, se você for descer a escada na frente do prédio número 13, você vai cair, e você acredita e fica pensando naquilo, um dia você vai descer a escada na frente do prédio número 13 e vai cair, com certeza. Agora, você caiu porque estava previsto ou porque alguém te contou que estava previsto que você caiu? Eu acredito na segunda alternativa, porque como uma coisa ela está só como um potencial no astral, ela não tem vitalidade, ela não tem força suficiente para acontecer, ela só vai acontecer se muita gente vitalizar e acreditar. Isso. É como se criasse um egrégora, né? um Deus artificial, né? Aí ele vem e age, é uma força que vem e age. Então, como diz Mário Rosso de Luna, os astros inclinam, pero não obligam. Quer dizer assim, o mapa astral, a astrologia, a tônica... São tendências, é bem claro. Inclinam, são tendências, pero não obrigam você. Exatamente. Você vai executar ou não. É como a gente conversou agora, das tendências positivas. Você vai potencializar isso ou não? Escândalos e nidanos. Você vai executar ou não. Além disso, além de tudo isso, é por conta do que aconteceu em 1800. Os astros inclinam, mas não perpetuam, diz o Bruno aqui. Não, não obrigam. Não obrigam. Perpetuar não é o termo certo. Não. Então, a partir de 1883, então, com essa busca e realização do equilíbrio humano, cósmico, no meio, em cima e embaixo, então, inclusive, o que estava previsto, né, em termos kármicos, muita coisa foi reduzida, foi equacionada. E há uma diferença entre as previsões que dizem respeito à coisa humana em si e as previsões que dizem respeito à coisa cósmica em si. E essas só poderiam ser servidas no plano causal, ou dali para cima. Isso só quem lê é o mestre, e nunca o mestre vai revelar, para que isso não se torne em um determinismo ou numa aceitação de parte da humanidade. Então, quem escreve o destino da humanidade é a própria humanidade. Do Sol jamais vai vir nada de prejudicial. Por quê? Porque ele é o dador da vida. Se o Sol quisesse prejudicar ou interromper um ciclo evolucional, interrompia o envio de prana. Que é assim, a luz do Sol demora 8 minutos para chegar na Terra. Então, interrompeu o envio de prana, 8 minutos depois, é como se alguém desligasse o interruptor de todo o nosso sistema evolucional. Nada mais existiria, nem matéria. Então, para que vai se dar o trabalho de mandar uma explosão solar? O que o Sol nos manda, né, com a explosão solar e as manchas solares, na verdade, assim, isso aí é o retorno, a gente já conversou disso, é o retorno das impurezas do astral humano, que na volta vai ser purificado para voltar de novo como energia, como vida, como amor divino, amor universal. Beleza, tá dito. Aqui só um recado aqui da Luciana, diz: fiquei sabendo que em março terá em São Lourenço a Ordem dos Ararates. Vou levar meus filhos de 10 e 14 anos e encontro vocês lá. É isso aí. A Adélia diz que escreve o que ela ouve, tem 300 páginas escritas. Ô, Adélia, isso você não vai, você vai pagar esse processo aí de escrever. Mas por ter reclamado de mim, você vai ficar um pouquinho na porta esperando. O caminho entre a superfície e a Agar, que é do Arte também já é bom pra caramba, porque é o mundo das bibliotecas. Deixa eu perguntar aqui o que a Viviane, se não a Viviane, Jorge, se a mônada é uma para vários seres ou para um, posso dizer que a mônada é grupal e não individual? Não, é porque você está vendo de baixo para cima. A mônada é individualizada. A mônada é sinônimo de individualização. O que acontece é que a mônada ela pode estar existindo enquanto uma personalidade ou espargida em 7 ou múltiplos. Da mesma forma que 1 ou 7 discípulos está ligado a um mestre. 1 mais 7 mestres está ligado a um adepto. 1 mais 7 adeptos está ligado e vai. Na escala setenária, terceiro plano, pode pelo segundo, vai pelo primeiro, vai pelo imanifestado. Então a gente não pode confundir a personalidade, que é a alma, é a carteira de identidade que cada um tem no seu bolso, com a unidade de evolução, que é a mônada, que é essa individualizada. Então tá bom, deu por hoje, tá? São 11h20. 11h20, nossa, você não faz ideia aqui, a sala aqui tá cheia de informação.
Então, olha, tá bom. A boa notícia que eu já avisei para vocês e repito hoje. Qual é que é a pergunta da Délia? Pô, Délia, você não fez pergunta? Ela não. Tá, pode fazer uma então antes da gente encerrar. Bom, todos esses assuntos. A Agartha, Cristina e Délia, assim, são 7 cidades, né? Então tem 2 cidades que daí são seres incorpóreos, que de repente a primeira cidade raça-mãe do nosso sistema evolucional, a terceira seria equivalente aos seres da Atlântida, a quarta seria equivalente aos seres, a terceira da Lemúria, a quarta da Atlântida, e a quinta cidade, Agartina, está sendo povoada agora com as pessoas que, estando na condição humana, já têm atingido o estado de consciência no corpo causal, né? Aí então, como a consciência chegou ao estado de corpo causal, o corpo físico é preservado, né? E então a pessoa desce de corpo físico para a Agartha, então ela é povoada fisicamente. Então a quinta cidade ainda não está cheia, não, a quarta está. Olha, aqui para quem diz que está querendo ir para a Agartha, pode ir sossegado aí, porque eu estou esperando o contrário, eu estou esperando a Agartha vir até mim aqui em sem cima. Dúvida, sem dúvida. E aqui, então, Délia, vamos lá. Eu acho que a tua pergunta ela vai ser a resposta longa, mas o Jorge eu tenho certeza. Sobre os 7 caminhos do conhecimento, o Jorge falou só da geometria. O que é isso, 7 caminhos do conhecimento? As chaves da interpretação? Acho que sim. Sim, é a numérica, a histórica, a geometria. Mas isso é um programa inteiro, né? Sem dúvida. Então, Délia, nós vamos abordar isso num programa inteiro, isso aqui, tá? Um dia pode conversar. Um dia nós vamos conversar sobre isso, porque o assunto é extenso. Porque assim, você pega o número, aí você pega um número com um dígito, com 2, com 3, ele representa o primeiro, segundo, terceiro plano, aí é o espírito, a alma, o corpo do número, daí tem... Claro. Então, em cima por isso que fala de número, por som, tem todas essas coisas assim. Então, deixa eu ver aqui, tá bom, no máximo eu quero ver... No máximo eu vou para o Jazigo Agartha. É o Bruno, você vai sim. Nada, Bruno. Uma coisa que a gente não sabe é a nossa idade, ninguém sabe. Então, e pelo fato de estar tendo o direito de nascer agora, final de ciclo, ser contemporâneo do Avatar, nascido no Brasil, com consciência, ou em processo de aquisição de consciência, todo mundo está com a sandália quase furada. Aqui não tem ninguém de aprendiz, não. A gente pode começar agora a reeducar a alma, porque é a alma que precisa de conhecimento, não o espírito de cada um. Todos nós somos parecidos, o que muda só é a maneira de se expressar. E o professor diz que a evolução não se manifestaria se o verbo se manifestasse sempre da mesma maneira. Então cada um de nós tem uma tônica. O conjunto é que faz a coisa andar. É como uma barca, cada um força no remo, né? O leme está pronto, né? E tem capitão. É isso aí, pessoal. Então, Jorge, obrigado por ter vindo aqui conversar conosco. É sempre um prazer receber você aqui. Eu gosto muito de conversar com vocês. Está aí e para vocês, obrigado por estarem conosco. Hoje a sala encheu, né? Regina Eurico hoje ficou quietinha. A Délia Rosângela, Márcia, todo mundo que está aqui, sim. Signindo, Silvana, Jenny Keller. Nossa, vamos descer aqui, puxa vida. O Walter Santos. Fora essa turma. O André Santos. Outros que não mudaram os nomes aqui, que eu né? não sei o nome, mas Adriano, Michel. E tem um monte de gente esperando, inclusive, agora para a gente vai para o YouTube. Daqui a 15 minutinhos é o tempo de subir, entendeu? Grego, conte comigo, você evento aqui no Rio. Você está aí no Rio agora, Jane? Puxa, você estava em Porto Alegre, quando é que você vem a Floripa? Ok, esperamos você aqui, ainda estamos com água na boca. É uma reencarnação consciente do cigano, da Jenny Keller. Então tá aí, ela vai estar lá. Dos Caramaras, Então, gente, um bom dia, fiquem bem, fiquem em paz. Tá certo, Jorge? Um abraço para vocês, uma boa vida para todos. É isso aí. Tchau, tchau.